Vamos orar para o SAMU. Estende tuas mãos para cá, meu amado. No nome de Jesus. Pai querido, nessa manhã te agradecemos por estarmos juntos outra vez. Muito obrigado, Senhor, porque onde estão 2 ou 3 reunidos no teu nome, tu estás no meio. Eu quero te pedir, abençoa o SAMU nessa hora, Pai querido. Enche o coração dele da tua graça, da tua sabedoria. Enche os nossos corações também, Senhor, do aprender com Jesus. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Jesus é muito bom e sua misericórdia dura para sempre. Nós temos uma missão dada pelo Senhor Jesus de proclamar a sua palavra, de anunciar o seu nome, a sua glória, até que ele venha. E ele virá sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Acho que alguns de vocês conhecem um texto das Escrituras que diz assim: então aparecerá no céu Gente, essa vinda do Senhor gera em nós uma bendita esperança. Esse é o tema da pregação de hoje. Uma bendita esperança. Uma esperança abençoadora. Essa esperança está escrita em Tito 2,13. Agora a gente pode ler. Tito 2,13 trata do seguinte, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então nós aguardamos essa bendita esperança, que vem com a manifestação da glória. Gente, nesse dia que Jesus aparecerá em glória, será o dia mais tremendo da história do universo. Ele virá sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Ó bendita esperança. O verso seguinte, Apocalipse capítulo 1, verso 3, diz assim, uma palavra sobre o próprio livro de Apocalipse, que conta muito dessa bendita esperança. Há uma promessa, há uma bem-aventurança para quem lê e para quem ouve as palavras do livro, as palavras da profecia que estão escritas em Apocalipse. Diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Irmãos, o tempo está próximo. Bem-aventurado quem ouve essa palavra, quem crê nessa palavra, quem espera nessa palavra. O tempo está próximo. Bom, a partir de agora eu gostaria de dizer o seguinte, que essa bendita esperança do Senhor não é uma falsa esperança. A bendita esperança do Senhor não é aquela esperança tola, diz assim, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. De vez em quando alguém não chega para você e diz, vai dar tudo certo, aí dá errado, né? Às vezes a gente vai fazer uma cirurgia, alguém chega, vai dar tudo certo. Aí os pontos se abrem, dá infecção, vai para a UTI, alguém sempre chega, vai dar tudo certo. Esse vai dar tudo certo é do otimismo humano. É daquela vontade que as coisas deem certo. A bendita esperança não é nada disso. A bendita esperança, gente, é que o Senhor da história sabe exatamente o que vai acontecer no fim. E como diz lá em Isaías 46:10, ele anuncia no início o que vai acontecer no fim. Então Apocalipse é a história pré-escrita, a história do universo que o fim nos foi revelado. É um spoiler de quem já assistiu o filme, tá? E esse spoiler tem a ver com estragar, certo? Estraga para Satanás, porque para nós é vitória certa. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Então, a bendita esperança não é uma falsa esperança. A profecia trata de tempos difíceis, tempos de angústia, tempos de dificuldade, tempos de tribulação, tempos terríveis. Mas ao final, Jesus volta sobre as nuvens dos céus e ele vem para vencer. Ele vem vitorioso. Ele não vem mais como veio, para sentar num jumentinho,
para apanhar, para ter uma coroa de espinhos. Ele vem vitorioso com todos os anjos do céu. Quando aquela trombeta tocar, ele virá com poder e grande glória. Nunca ninguém jamais viu tamanha glória. Com o séquito do Rei eterno, todo-poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Ó, bendita esperança, amém? Aguardamos essa bendita esperança que virá sobre as nuvens do céu. Bom, as coisas que Jesus profetizou enquanto andou com os discípulos, ele profetizou sobre várias coisas do tempo do fim. Então há muitas profecias acerca do tempo do fim. A primeira coisa que Jesus profetizou, eu vou dar aqui uma série de... sem explicar por detalhe, só uma linha de tempo de coisas que Jesus explicou, tá? A primeira coisa que Jesus profetizou é que o templo de Jerusalém seria destruído, não haveria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Depois, falsos profetas, ele profetizou que haveriam terremotos, guerras, epidemias. Então a gente, ao longo da história, vai vendo esses sinais acontecendo, fomes. Depois ele profetiza que havia um grande ódio contra os cristãos, que eles seriam perseguidos, que eles seriam levados aos tribunais. Até hoje isso está acontecendo. Aí ele, mais para o tempo do fim, há uma profecia que diz que haveria uma grande apostasia. Apostasia é um desvio geral. Apostasia é um abandono à fé. Depois ele profetizou que chegaria o anticristo, também chamado de besta. Esse nome besta chega a dar medo, né? A besta fera, chega, a gente se arrepiava quando era criança. Vai vir esse desgraçado. Depois chega um período que a Bíblia chama de grande tribulação. Diz que nunca houve, nem haverá um tempo tão difícil, um tempo de angústia. Aí depois disso, que já estava ruim, piora. Diz que vem sinais no sol, na lua e nas estrelas. Os poderes do céu serão abalados. Então há uma linha de tempo de coisa ruim. Então, gente, a notícia do Apocalipse é assim: está ruim. Quem está achando ruim as coisas? Vai piorar. Vai piorar. Não é uma falsa esperança. Mas ao final disso tudo, gente, aí Jesus volta. Aí é quando Jesus vem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E aí ele muda tudo. Ele vem e imediatamente ele ressuscita os mortos, ele arrebata a igreja. Aqueles que estavam no maior sofrimento agora são transformados em glória para reinar com Cristo eternamente. Aí ele implementa um reino milenar aqui na terra, 1000 anos de paz e justiça, governados pessoalmente por Cristo e pela igreja ressurreta. Depois disso vem o juízo final. E depois do juízo final, vem a eternidade. E tudo isso que na música de André Sérgio foi cantada, que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A eternidade, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, nem saudade. Bom, agora é o seguinte. Essa pregação, isso é um roteiro de uma pregação que vai ser dada em 2 tempos. Hoje eu vou falar até essa primeira parte aqui, ó, dos sinais que antecedem a vinda de Jesus, e da vinda de Jesus, a verdadeira bendita esperança até a eternidade, será pregado numa outra reunião de hoje a 30 dias, no último final de semana do mês. E nessa pregação de hoje há 30 dias, no último final de semana do mês, nós teremos reunião aqui o dia todo. De manhã nós teremos uma pregação sobre esse tema, e à tarde teremos uma sessão de perguntas e respostas sobre isso, para quem quiser ficar, opcional. Então, quem quiser ficar, vai ter almoço, ou traz o almoço. A gente gostaria de que quem tem dúvidas, quem quisesse perguntar, quem quisesse aprofundar, aí viesse para esse momento, tá? Então, a palavra de hoje tem o objetivo de estudar com vocês os sinais e os acontecimentos que antecedem esse retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vai começar lendo o primeiro versículo disso,
que é Mateus 24, de 1 a 3. Bom, aí quem vai ficar com a Bíblia aberta, se quiser manter a Bíblia aberta em Mateus 24, a gente pretende ler todo o capítulo de Mateus 24, ou a maior parte dele, separando em pedacinhos e explicando com outros versículos. Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu não vou explicar a Bíblia, ela vai se explicar. Então a gente vai ler Mateus e vai usar outros textos para explicar Mateus. Então, o primeiro versículo é esse, Mateus 24, de 1 a 3. O cenário: os discípulos estavam diante do templo de Salomão. Obviamente o templo de Salomão já tinha sido destruído, já tinha sido reedificado. Dessa vez agora por Herodes, era também chamado Templo de Herodes. E aqui os discípulos estão felizes. E dizendo para Jesus: veja, Jesus, que edificações, como está lindo o templo. E Jesus olha para eles e diz assim: não haverá pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, os discípulos depois, no Monte das Oliveiras, perguntaram para Jesus assim: Senhor, quando é que isso vai acontecer? Que sinais a gente vai ter da tua vinda? E quando será a consumação dos séculos? Então, esse Mateus 24, de 1 a 3, é exatamente essa pergunta que até hoje ronda. Quando é que o fim vem? Quando é que vai acontecer essas coisas? E Jesus responde. Então, Jesus começa a responder, e eu gostaria de começar dizendo cada profecia de Jesus, as que já foram cumpridas e as que estão sendo cumpridas e ainda as que estão a acontecer. Essa primeira parte do versículo 2, quando ele disse: não haverá pedra sobre pedra que não seja derribada, Mateus 24, 2, ela foi repetida. Vou pegar outro texto para repetir essa profecia. Está em Lucas 19, de 41 a 44. A profecia de Jesus sobre essa destruição do templo de Jerusalém. Na verdade, foi uma destruição sobre a cidade toda de Jerusalém. Lucas 19, de 41 a 44. Diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. E por todos os lados te apertarão o cerco, te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então, meus irmãos, olhe que tristeza. Jerusalém recebeu ali o grande rei, Jesus Cristo, era a esperança de Israel. Mas aquele povo daquela geração não reconheceu Jesus como rei. O mataram, crucificaram, como tinham feito com os profetas antes. E Jesus está dizendo que, então, eles receberiam uma terrível punição nos anos que estariam por vir, né? E que não haveria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Bom, aí o que aconteceu foi que essa profecia se cumpriu. Porque no ano de 66 depois de Cristo, um grupo chamado Zelotes, que era um grupo de extrema esquerda em Israel, eles se armaram e tomaram uma fortaleza chamada Fortaleza de Massada. Essa Fortaleza de Massada até hoje existe em Israel, e é onde o exército israelense faz o seu juramento de defesa da pátria. Era um lugar extremamente estratégico, alto, cercado, inacessível, e Herodes tinha uma grande guarda lá. Mas essa guarda foi se distraindo por achar que o domínio da Judéia estava perfeito. Os zelotes invadiram, tomaram Massada, com todo o armamento e com toda aquela fortaleza, e iniciaram a primeira guerra judaico-romana, no ano 66 depois de Cristo. E acontece que, quando Roma soube, mandou os dois principais generais, Vespasiano e Tito, filho dele, dois grandes generais de Roma. E eles marcharam contra Jerusalém e tomaram Jerusalém de volta. No ano 70, Tito, enfim, invadiu. Olha, durou 4 anos de guerra até Tito conseguir invadir. E demorou mais 3 anos, só foi no ano 73 que Tito, já imperador, tomou a Fortaleza de Massada de volta.
Foi uma guerra de 7 anos, a primeira guerra judaico-romana. E toda a cidade foi pilhada, destruída, e o templo, por completo, sobrou apenas um muro do lado exterior do templo, que até hoje existe e é chamado de Muro das Lamentações. Então, aquela primeira profecia de Jesus, não haverá pedra sobre pedra que não seja derribada, foi cumprida cabalmente no ano 70 da era cristã. Bom, mas Jesus profetizou também que haveriam guerras, revoluções e falsos cristos. Bom, isso está se cumprindo, está em Mateus 24, de 4 a 6, até hoje tem falso Cristo, né? Tem o Henrique Cristo aí, e tantos outros que se dizem Cristos, né? Bom, em Mateus 24, de 4 a 6, diz assim: e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Aqui eu quero dizer uma coisa, uma bênção de estudar o Apocalipse e os textos proféticos. É para você não ser enganado. Corre risco de sermos enganados. Então, a palavra do Senhor é assim, ó, preste atenção, abra seu olho, não deixe ninguém enganar você. Gente, tem todo tipo de engano. Você vai numa livraria evangélica, você vai no YouTube, na internet, na inteligência artificial, onde você for procurar informação, tem muito engano, muito engano. Jesus disse, vede que ninguém vos engane, tá? Então, na sequência, ele vai dizendo, porque muitos em meu nome aparecerão dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, gente, notícia ruim, guerra. Aí, de vez em quando, a gente ouve falar de uma guerra importante, aí todo mundo já diz, eita, chegou o tempo do fim. Aí, aquela guerra, que era uma guerra importante, a escalada parou, aquela guerra não foi à frente, tudo voltou ao normal, e aquela notícia do fim foi frustrada. Porque realmente é assim com os sinais. A gente, às vezes, acha que está perto do fim e não está. Em Mateus 24, a partir do verso 7, já começa a falar do princípio das dores. É uma escalada de sinais. Sinais parecidos com os que já foram ditos, mas com outros que vêm adiante. Então, em Mateus 24, de 7 a 11, diz assim, porque se levantará nação contra nação, isso foi piorando até chegar nas guerras mundiais, né? Como a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Reino contra reino, haverá fome, terremoto. Gente, até hoje isso vai escalando. Vai tendo terremoto, mais terremoto, terremotos de escalas piores, em vários lugares. Porém, tudo isto é apenas o princípio das dores. Então sereis atribulados, os matarão, sereis odiados de todas as nações, e por causa do meu nome. Então, gente, por causa do nome de Jesus, tem tanta gente morrendo. Eu tenho irmãos vinculados a nós na Índia, em Moçambique, na África, chega notícias de gente sofrendo, de gente sendo perseguida, de gente sendo destruída, casas queimadas. A perseguição contra os cristãos é terrível. E aí diz que por causa desses sofrimentos, dessas perseguições, vai acontecer uma coisa ruim dentro da própria igreja. É que muitos vão de se escandalizar, muitos vão de trair. Do mesmo jeito que Judas traiu Jesus. Jesus, quando estava sofrendo no caminho, que a gente chama de via crucis, no caminho para ser crucificado, algumas das mulheres de Jerusalém estavam pranteando por ele. E ele diz, ó filhas de Jerusalém, não chore por mim, chore pelos seus filhos. Porque aí essa notícia de Jesus, que haveria esses tempos difíceis, sempre ele repetiu. E muitos vão se trair e odiar uns aos outros. Então, por que nós nos dividimos tanto como cristãos? Porque tem cristão que odeia o outro e vai dividindo a igreja. E outro escandaliza, e outro peca. Essa confusão toda que tem na terra, inclusive no meio da igreja, é profecia. São os tempos do fim. E muito falso profeta se levanta nesse vácuo e engana a muitos. O cara tem eloquência, o cara tem uma palavra convincente, e o cara usa mecanismos de comunicação incríveis e arrasta multidões atrás de si. E às vezes só com mentiras. Pouquíssima coisa das Escrituras. Bom, em Mateus 24, de 12 a 14, Jesus continua dando desses sinais que ainda vão acontecer. Um deles eu vou pensar um pouco mais na frente.
é o início do verso 12, diz assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, eu lembro que Rui Barbosa tinha um de seus belos discursos, em que ele dizia assim, que de tanto se multiplicar o mal, chegará o dia em que alguém vai se envergonhar de ser honesto. A mentira vira regra, o verdadeiro é um otário. O que é na cultura do Brasil, que todo mundo diz assim, todo mundo é mentiroso, é engraçado que algumas culturas do mundo são bem diferentes umas das outras. Por exemplo, se você deixar uma sandália na Índia, e você voltar depois de uma semana, aquela sandália está no mesmo lugar, cheia de poeira, mas ninguém levou. Por mais que alguém seja pobre lá, roubar para eles é uma coisa assim, não está nos planos deles. E aqui a gente mente por qualquer motivo, deixou fácil, a gente leva, não é? Então isso é o acúmulo da iniquidade. O acúmulo da iniquidade faz o normal ser o errado. E o certo vira exceção. Então, gente, cada dia que passa, a gente vai parecer mais extraterrestres. A gente vai ficar mais esquisito. Porque o mundo, o que é normal no padrão do mundo, é tanto que tem um livro que um amigo nosso escreveu, Jean, o nome do livro é O Novo Anormal. Esse novo normal da humanidade, ele é, aos olhos de Deus, anormal. Então, essa profecia diz que, no meio dessas desgraças todas, muitos apostatarão da fé, o amor de quase todos esfriará, e alguns vão perseverar até o fim, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Gente, isso é outra importância de estudar o Apocalipse. É um convite a perseverar até o fim. É assim, não se espante, não se escandalize, não tema má notícia, persevere até o fim, aconteça o que acontecer. Então vocês têm aqui 5 pastores, do mais velho ao mais novo, pode ser que todos eles caiam, não caia, segure até o fim, Deus nos livre que não caia nenhum de nós também, mas é assim, não ancore sua fé em ninguém, em grupo nenhum, em homem nenhum, em pastor nenhum, ancore sua fé em Jesus Cristo, porque a profecia é, muitos hão de trair, muitos hão de se desviar. Não se desvie porque o outro se desviou. Mantenha sua fé em Cristo, mantenha seu coração em Cristo, mantenha seus olhos em Cristo. Então, há uma profecia que está se cumprindo e vai se cumprir em escalada. É que o evangelho do reino será pregado em testemunho em todas as nações até que venha o fim. Até que o fim chegue, o evangelho será pregado. De muitas formas, por muitas pessoas. Agora eu queria destacar um detalhe do verso 12, que é a apostasia. Essa apostasia, que já estava profetizada aqui em Mateus 24, 12, eu queria ler outros textos para me referir a ela. Além desse, do próprio 24, 12, que a gente acabou de ler, tem Lucas 18, 8, o finalzinho de Lucas 18, 8, diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, é o próprio Jesus perguntando, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então essa é a pergunta de Jesus. Quando eu voltar, será que vai ter ainda fé na terra? Então é muita maldade que se espera. A Bíblia diz que nos tempos do fim será parecido como nos dias de Noé. Os dias de Noé eram um tempo tão ruim que Deus resolveu destruir a humanidade toda. Ele disse assim, que o povo era ruim desde pequeno. E naquela época eles eram longevos, viviam muito. E era ruim desde sua infância. E no tempo de Ló, o retrato bíblico da civilização de Sodoma e Gomorra é uma tragédia. Diz que nos tempos do fim vai ser assim. Em 1 Timóteo 4:1, também tem uma profecia sobre esses tempos difíceis, esses tempos do fim. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Essa apostasia, esse abandono da fé, é uma onda de ateísmo, uma onda de gente desviada. Ontem uma pessoa me perguntou se eu tinha um livro para vender. Um livro lindo, incrível, de um pastor que escreveu sobre o relacionamento entre solteiros. Eu disse, eu não tenho. Inclusive o pastor se desviou, agora prega tudo o contrário. Então ele não bota mais esses livros à venda, porque ele agora não acredita mais em nada daquilo que ele acreditava. Então é um abandono à fé
de pessoas das mais respeitadas, que de uma hora para outra dá uma loucura. Outro dia eu estava fazendo um estudo sobre o Novo Testamento grego e achei um texto de um dos maiores ícones nessa pesquisa. E quando fui adiantando ali minha pesquisa, descobri que ele tinha abandonado a fé e agora não acreditava mais nem que Deus existia. E ele era um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas. Então, gente, a notícia da apostasia, eu estou dizendo que já existe, vai piorar. Vocês vão dizer assim, eu não acredito que fulano se desviou. Pois acredite, Jesus já tinha dito. Fulano e Beltrano vão se desviar. Agora, abra seu olho, não se desvie. Persevere até o fim, porque a promessa é, quem perseverar até o fim será salvo. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, também profetiza sobre as características das pessoas desse tempo ruim. Gente, está muito parecido com nossa vizinhança. Olha isso. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Gente, antigamente era uma multidão de gente que ia para as igrejas, que no domingo de manhã estava estudando as Escrituras, que gastava o domingo todo sem trabalhar. Ninguém trabalhava no domingo para dedicar o domingo às coisas do Senhor. Na Europa, hoje, quase todos os edifícios que antes foram igrejas, hoje são pubs, são bares, são botecos. Há um desvio generalizado. E há igrejas que são piores do que os bares. Há templos que viraram bares e há ambientes de igreja piores do que aqueles lá. Então, gente, é um tempo difícil. A religiosidade, a piedade, a devoção, a vida com Deus virou coisa de museu. E a Bíblia diz que essas pessoas, que aparecem até uns com forma de piedade, mas negando-lhe o poder, uma piedade que não se manifesta em vida, é só por fora, é só religiosidade. Foge desses também, é a instrução do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo. Agora vamos, gente, para os últimos sinais antes da vinda do Senhor. E um deles está em Mateus 24 também, que Jesus chamou de o abominável das desolações. Até o nome assusta, o abominável das desolações. Vamos entender o que é isso. E também existe a manifestação do iníquo, ou do anticristo, ou do homem da iniquidade. Vamos ler Mateus 24, 15. Mateus 24, 15 diz assim, ó, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. O que Jesus está dizendo é assim, Daniel falou sobre o abominável da desolação. E esse abominável da desolação vai acontecer no lugar santo. E ele está dizendo, quem lê, entenda. Lê o quê? Lê o profeta Daniel, tá? Então eu vou parar um pouquinho com Mateus 24, que a gente estava lendo até agora, e vou dar um pulinho para Daniel, porque tem 3 passagens no livro de Daniel que fala dessa abominável desolação, desse evento terrível profetizado para os tempos do fim. Então vamos ler Daniel 9, 24. Quem gosta de abrir a Bíblia física, abre em Daniel 9, nós vamos ler alguns versículos. Uma profecia de Daniel, que ele fala de 70 semanas que haveria para o tempo de Deus com Israel, com Jerusalém. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas para fazer o quê? Para fazer cessar a transgressão. Ou seja, não aconteceu isso ainda, porque tem transgressão até hoje, tá? No final dessas 70 semanas, Deus vai fazer acabar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia. É o fim de tudo, é o fim dos tempos isso, certo? E para ungir o santo dos santos. Então, há uma profecia bem do tempo do fim,
o objetivo dela, o final dela é bem o tempo do fim, mas o início dela é 70 semanas, tá? E Daniel foi orar e perguntar a Deus sobre o que eram essas semanas. Então ele continua dizendo no verso 25: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Contexto: nesse tempo, Jerusalém estava devastada, tá? Os impérios da Babilônia, da Pérsia, dominavam o mundo, e Jerusalém saía da mão do império para outro. E todo mundo saqueava Jerusalém e tirava tudo. Aí foi quando Deus mandou Esdras, Neemias, Estés, Zorobabel, homens de Deus que trabalharam para restaurar o templo, tá? Nesse tempo de Daniel aqui, ele está falando que desde esse tempo da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido. Esse ungido é o Messias, é Jesus Cristo, tá? Então, desse tempo que Daniel estava dizendo, da restauração de Jerusalém, dos dias de Esdras e Neemias, até a chegada de Jesus Cristo, ia ter um período de 7 semanas, mais 62 semanas. Ao todo vai dar 70 semanas. Ele está dizendo que até Jesus chegasse e morresse, ia dar 69, que é 7 mais 62. Ele está dizendo que vai acontecer isso. Aí ele diz depois: as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, eu já tinha passado 7 mais 62, depois disso será morto o ungido. Então, no final desse período, o ungido é morto. E já não estará. Pronto, então acabaram 69 semanas com a morte de Jesus. Só que o tempo do fim até hoje ainda não chegou, então tem uma semana boiando. E o que vai acontecer nessa última semana que está boiando, dessas 70 semanas de Daniel, é que o texto diz: depois o povo de um príncipe que há de vir. Isso aqui é um dos títulos da besta, do anticristo, tá? Depois o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Bom, então só para a gente ter ideia que nesse tempo do fim vai ter uma série de alianças. Aí eu vou para Daniel 9, 27. O que vai acontecer nesse tempo do fim, tá? Diz que esse anticristo, essa besta, esse homem da perdição, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, essa última semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. 9, 27. Agora vamos entender por que ele está chamando isso de 70 semanas. Obviamente que 70 semanas é um tempo muito curto. Mas só que na linguagem profética, essa semana não é uma semana de 7 dias. É uma semana de 7 anos. Como está escrito em Levítico 25, 8. Uma semana que dura 7 anos. Vamos ler Levítico 25, 8. Está escrito assim: contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. 7 vezes 7, 49. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, o que esse versículo está dizendo é que 7 semanas de anos equivale, profeticamente, a 49 anos. Isso, o contexto de Levítico aqui, é que Deus estava determinando que a cada 49 anos, o próximo seria um ano sabático, um ano de descanso da terra e de reforma agrária e de repatriação das terras divididas pelas 12 tribos de Israel. Então, se naqueles 49 anos eles guerreassem, brigassem, e um irmão tomasse terra do outro, a cada 49 anos a terra tinha que voltar ao estado original. E naquele último ano desse período, era um ano de justiça, era um ano de descanso da terra. Bom, então vamos voltar para as 70 semanas de Daniel nessa lógica. Então, se 7 dias, né? Uma semana,
vira 49 anos, então 70 semanas de anos vira 490 anos, tá? Então, esse período de 70 semanas equivale a 490 anos. E realmente, daquele tempo que Israel foi restaurada até Jesus voltar, foi 400 e tantos anos, certo? Esse período bate, essa conta não foi de Jerusalém restaurada até o Messias chegar, não foram 69 semanas de dias normais, foram 69 vezes 7 anos, foram séculos aí, né? Então vamos em frente. Agora vamos voltar para a semana que está perdida, tá? Se até Jesus morrer teve 69 semanas, que deu 483 anos, ficou essa última semana de 7 anos, de acordo com a profecia. Agora, quando a gente lê um detalhe dessa profecia, desse tempo do fim, a gente vê que essa última semana, ela é dividida em duas metades. A primeira metade com 3 anos e meio e a segunda metade com 3 anos e meio. O texto que a gente leu disse que esse anticristo ia fazer uma aliança com todos os povos por uma semana. Mas na metade da semana ele vai quebrar a aliança e é esse anticristo que vai estabelecer a desolação. Aquilo que Jesus profetizou, aí eu volto para Jesus. Jesus profetizou que haveria o abominável das desolações. Fim dessa primeira metade, ou seja, 3 anos e meio, o anticristo faz uma coisa extremamente profana. E a gente vai ler o que foi que ele fez no texto profético. O que ele fez, porque a profecia diz o que vai acontecer, tá? Está escrito que ele vai fazer ainda, porque ele ainda não se manifestou. Nessa imagem, eu acho que tem uma imagem aqui no quadro, ó, não sei quem está lá longe se dá para ver. No meio da semana profética, na última semana da profecia de Daniel, é que vai ter o abominável das desolações. Agora, outro versículo de Daniel, mostrando o que é que acontece. Daniel 11:31. Diz assim: deles sairão forças que profanarão o santuário. Então, desse poder do anticristo, sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, interrupção do sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. É uma coisa terrível. O nome de Deus sendo profanado, o lugar santo de Deus sendo dedicado ao inimigo de Deus. Aí Daniel 12:11, é a terceira vez que Daniel fala dessa abominável desolação. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Em casa, cada texto desse de Daniel, vocês leiam o texto todo para entender as profecias, tá? Estou citando só um pedacinho dela. Em Daniel 11:21, ainda fala dessa criatura que é o filho da perdição, o homem vil, o iníquo. Daniel 11:21. Diz assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Então, esse anticristo era alguém que não era nada, e de repente ele vai ali, ó, fazendo alianças, fazendo intriga, botando um contra o outro, se dando bem. Uma hora ele vira o líder mundial, tá? Aqui eu queria relembrar que a besta tem nomes, né? Essa besta já foi chamada do príncipe que há de vir, já foi chamada de homem vil em Daniel 11:21, tá? Agora vamos ler o texto mais importante de tudo isso que eu estou falando dos sinais. É 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 2. Por causa daquele versículo de Jesus: vede que ninguém vos engane. O Espírito Santo nos deixou um versículo incrível para a gente não ser enganado. Olha o que eu estou afirmando, que o anticristo vai vir antes de Cristo. Cristo só vem buscar a sua igreja, arrebatar a igreja, depois que o anticristo se manifestar. E esse versículo vai dizer isso, ó. Irmãos,
No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, isso é o arrebatamento. Ó. Jesus Cristo vem e a gente se une com Ele nos ares. Com respeito a isso, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Nem vos perturbeis, nem por um espírito, nem palavra, nem uma epístola como se procedesse de nós. Paulo está dizendo assim, ó, se chegar uma carta aí no meu nome, não acredite. Isso não vai mudar. A vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele, o arrebatamento, não acontecerá sem que primeiro... então ele diz, supondo que esse dia já tenha chegado, porque há grupos aí dentro dos falsos profetas que dizem que Jesus já voltou. Outros marcam a data de Jesus voltar. É muito engano relativo a isso. E o Senhor está nos dizendo como fazer. O versículo seguinte, 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4, diz assim, ó, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá, isto o quê? Jesus voltar e a igreja ser arrebatada, sem que primeiro venha a apostasia, que a gente falou antes. Primeiro vem a apostasia. E depois seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Outros dois nomes dados à besta. O homem da iniquidade, o filho da perdição. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então essa criatura chamada besta anticristo, ele vai tentar usurpar o lugar de Deus entre a humanidade. Bom, mais um quadro com os nomes da besta: príncipe que há de vir, o homem vil, o homem da iniquidade e o filho da perdição, tá? Bom, a besta só tem um problema, é que Jesus tem um nome que está acima de todo nome. Quando Jesus voltar, diz que Ele a destruirá pelo resplendor da sua vinda. Oh, bendita esperança, né? As situações tão ruins vão dar uma piorada, vão piorar mais ainda, mas em breve Jesus virá. Lá em Lucas chega a dizer assim, ao começarem essas coisas a acontecer, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Não tenha medo do tempo do fim, não tenha medo do apocalipse, porque Jesus é o vencedor. Jesus transforma toda maldição em bênção e todo mal em bem. Agora vamos ler 1 João 4,3, uma revelação muito importante sobre o anticristo. Filhinho, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Isso é 1 João 2,18. E o 1 João 4,3 diz, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então é assim, ó, o anticristo, ele tem duas fases de ação. Uma atual, que ele já está agindo desde os tempos de João, que é em espírito. O espírito do anticristo, o demônio anticristo, age na terra, e inclusive levanta muitos anticristos. É como se fossem miniaturas, é como se fossem ensaios. Então, quando se levanta um Hitler e destrói a nação judaica, quando se levanta um imperador, destrói tudo, quando se levanta forças de maldade no mundo, o espírito do anticristo está agindo. Porém, ainda virá o dia em que esse espírito do anticristo vai se manifestar numa pessoa. Uma pessoa vai receber esse espírito, essa besta, esse indivíduo que vai promover o abominável das desolações, é um homem cheio de poder de Satanás. Inclusive, nós vamos ver algumas das coisas que essa pessoa vai poder fazer na terra, que lhe foi dada autoridade para fazer. Então, por esses versículos de 1 João, a besta já tem outro nome. A besta é besta, mas tem nome que só... o príncipe que há de vir, o homem vil, o homem da iniquidade, filho da perdição e o anticristo, tá? Agora vamos ler os versículos de Apocalipse que fala dessa besta. Apocalipse 13, de 1 a 2. Apocalipse 13, de 1 a 2. Vi emergir do mar uma besta. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão,
e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. O dragão é Satanás, tá? Agora Apocalipse 13, de 3 a 4. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, e quem pode pelejar contra ela? Então, essa besta ela vai ter poder, ela vai receber um golpe mortal, e vai se curar, e as nações vão se maravilhar dela. Mas olha o que diz dessa besta, nos versos seguintes. Agora eu vou para o 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Gente, quem é bom no matemático, se você dividir 42 por 12, dá 3,5. 42 meses é 3 anos e meio. É o período de ação dessa besta na última fase da semana de Daniel. 42 meses foi dado a ela, perseguiu os santos. Continuando o versículo, abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Eu não disse que ia piorar? Essa besta, ela vai receber autoridade para guerrear contra os filhos de Deus, os santos de Deus, o povo de Deus, e vencer. Haverá 3 tipos de derrota. Uns vão fugir. É uma derrota numa briga. Quem foge perdeu a briga. Uns vão fugir, mas não vão morrer. Vão só fugir. Não vão abandonar o Senhor. Vão só correr. Sebo nas canelas. Perna para que te quero. Tá? Outros vão enfrentar a besta. Não querer a marca dela. Nem o governo dela. E vão morrer por amor a Cristo. E alguns vão se render à besta e vão querer a marca dela, porque não vão querer perder o poder que lhe está oferecido. Então, os crentes vão sofrer esses 3 tipos de derrota. Uns vão engrossar a apostasia, uns vão perseverar até o fim, mesmo morrendo, e outros vão fugir, se esconder e vão escapar. Tá? São 3 possibilidades, cada uma pior do que a outra. Porque foi dado a essa besta essa autoridade de perseguir os santos e vencê-los por 3 anos e meio. A notícia é: a igreja vai passar pela grande tribulação. E a igreja vai sofrer na grande tribulação. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diz aqui que deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. É um governo mundial. É um governo mundial. Haverá um governo globalizado, 100% globalizado. Haverá um governo único sobre a terra. Gente, vai ter outra besta ainda. Tem 2 bestas. Apocalipse 13 e 11. Além dessa primeira besta, que já é uma desgraça, parece outra. Apocalipse 13 e 11. O versículo diz assim, vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo como cordeiro, mas falava como dragão. Essa segunda besta é também chamada de falso profeta. É o maior babão da história. Esse falso profeta, ele fica convencendo as nações a adorarem a besta. Então, o falso profeta, aí eu tenho um gráfico aí explicando isso, que a primeira besta é o anticristo e a segunda besta é o falso profeta. E são eles 2 que sucumbirão na vinda do Senhor. Quando o Senhor voltar, pelo esplendor da sua vinda e pelo sopro de sua boca, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Bendita esperança. Né? Até o Senhor voltar, essas desgraceiras estão fazendo o que não presta na terra. Diz que tem poder de fazer até esse falso profeta, até fogo do céu ele consegue fazer descer. Ele consegue fazer milagres, sinais, enganar muitos com os sinais que fazem. E esse falso profeta, ou segunda besta, vai criar uma imagem da primeira besta e vai fazer com que essa imagem tenha fôlego de vida e fale. E mate aqueles que não adorem a besta. Então é uma máquina mortífera. É uma máquina mortífera, com a imagem da besta e com total capacidade de matar quem não adora a besta. Essa besta, essa imagem da besta e esse falso profeta colocarão marcas nas pessoas.
Essa marca é ou na testa ou na mão direita. Não é simbólico isso, é uma marca mesmo, e só vai poder comprar e vender quem tiver essa marca. Outra forma de perseguir os crentes. Os crentes são adoradores do Cordeiro, não vão aceitar essa marca, e por isso vão sofrer sanções, perseguições, fome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E quem tem essa marca da besta, compra, vende, faz tudo, mas no final, quando vem os selos do Apocalipse, as trombetas, os ais, todo tipo de desgraça vem para os adoradores da besta. Inclusive essa marca da besta vai virar uma chaga mortal, que os atormentará. E eles vão sofrer tanto, que vai ter uma hora que eles vão querer morrer e não conseguem morrer. É um sofrimento continuado. Gente, então vamos voltar para a última semana de Daniel, para a gente entender o que está acontecendo. Tem a primeira parte, 3 anos e meio, de aparente paz e amor. Aliança, o anticristo é um anticristo paz e amor. Um anticristo todo legal, gente boa, todo mundo está adorando ele. Fez aliança com todo mundo. Na metade ele quebra a aliança. Ele profana o santuário do Senhor. Ele promove o abominável das desolações e começa uma terrível perseguição contra os santos de Deus. Então, até esse fim, a besta exerce autoridade contra os santos para os perseguir. Agora vamos falar mais dessa grande tribulação. E um foco dessa grande tribulação é em Jerusalém. Então há uma perseguição terrível aos judeus convertidos, ao povo de Deus que está ali. Vamos ler alguma coisa. Mateus 24, 16 a 19. Estou quase terminando. Mateus 24 está quase no fim. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar capa. E ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga, não disse que alguns iam fugir? Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Quando, pois, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, é o próximo slide. Quando, pois, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Isso é a mesma história contada em Lucas. Então é um tempo do fim, um tempo terrível. Agora vamos ler uma profecia lá de Zacarias, que fala dessas mesmas coisas, desse tempo dessa grande tribulação. Eis que vem o dia do Senhor. Aqui, gente, esse dia que o Senhor vai voltar, é chamado o dia do Senhor. Em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Então, nesse dia que o Senhor voltar, vai ter um grande ajuntamento de nações contra Jerusalém. E a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, o restante do povo não será expulso da cidade. Então, uma profecia sobre esse tempo de grande tribulação, notadamente contra Jerusalém. Os cristãos estão sendo perseguidos em todo o mundo, mas o povo judeu convertido. Há profecias de que a nação de Israel se converterá em massa no tempo do fim. Inclusive, no momento atual, tem muitos judeus confessando Jesus Cristo como seu Messias. Vamos ver Daniel 7:25. É uma profecia importante sobre esse tempo e que, mais uma vez, fala do período que durará. Daniel 7:25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, a gente já sabe que é o anticristo que vai dizer isso, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Mudar os tempos e a lei, mudar os costumes, vai mudando cada vez mais. E os santos lhes serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se um tempo é um tempo é 1 ano, mais 2 anos, 3 anos, e metade de um tempo, meio ano, 3 anos e meio. Confere com 42 meses, confere com 3 anos e meio, com metade da semana de Daniel. Então, esse conceito, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, lá em Apocalipse é bem claro dizer que esse 1 tempo, metade de um tempo, também é 1.260 dias. Pode fazer a mesma conta, todos batem. 42 meses, 1.260 dias, 3 anos e meio, e isso é chamado, na linguagem profética, de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Bom,
Aí vem agora o último sinal, antes de Jesus voltar. O último sinal é: o sol escurecerá e os poderes dos céus serão abalados. Olha só, a prova de que diz assim, Mateus 24, 29. A gente está lendo Mateus 24. No 29 diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, essa tribulação que foi profetizada, logo em seguida essa tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Gente, é um tempo de sinais que não dá para confundir. Então, no próximo gráfico, terminou as 70 semanas de Daniel, naquela última semana, né, terminou os 7 anos. Quando acaba a tribulação, o sol escurece. No fim da tribulação, o sol escurece. É tirado da besta o poder de guerrear contra os santos e de vencê-los. E agora vem uma série de sinais contra as nações da terra. Lucas 21, de 25 a 26, o texto correlato de Mateus, diz uns detalhes a mais sobre esses sinais. Diz que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra angústias entre as nações, e em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus foram abalados. Então é o dia do basta, é o tempo do basta. Chegou o dia do Senhor, chegou o dia dos reinos deste mundo sucumbirem, chegou o dia da injustiça dessa terra acabar, chegou o dia em que os perversos encontrarão o verdadeiro rei e justo. Então vamos ler mais um texto que profetiza sobre isso. Isaías 13, versos 10 e 11. Diz: porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol, logo ao nascer, não se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Então é um tempo de juízo de Deus contra as nações. Eu vou pular Ezequiel 32, que fala da mesma coisa, e vou para Joel 2, 31 e 32. Em Joel 2 tem uma profecia incrível. Diz que o Espírito Santo se derramará sobre toda a terra, que começou a se cumprir nos dias de Pentecostes. E essa parte final está para acontecer. Diz assim: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então esses sinais, linha de tempo, antecedem a volta do Senhor. Depois da tribulação, a linha de tempo está bem clara. Depois da tribulação vem um sinal no sol. E o sinal do sol antes que venha o dia do Senhor. Eu vou ler aqui Apocalipse 6, de 12 a 14, que fala desse tempo também. É quando o 6º selo se abre, dos 7 selos de Apocalipse. Apocalipse 6, de 12 a 14. Diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro, como um saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalado por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então, segue os versículos. O verso 15: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? As multidões estão sabendo, chegou, é chegado o tempo, é chegado o grande dia do Senhor, e sobrou para nós. Até então esse povo estava perseguindo os cristãos, agora eles são perseguidos por Deus. Gente, então, depois desse último sinal, vem sobre as nuvens do céu o sinal do Filho do Homem. Vamos voltar para Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem
vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então é a vinda do Senhor, antecedida por um sinal no sol, antecedida pela tribulação, antecedida pelo anticristo, antecedida pela apostasia, antecedida por guerras, desgraça e maldade pelo mundo afora. Uma linha de tempo dada pelas Escrituras. E um monte de gente vai aparecer com todo tipo de engano. Mas não se deixe enganar. Persevere até o fim. E aquele que perseverar até o fim vai provar dessa bendita esperança. Nessa bendita esperança, Jesus virá sobre as nuvens do céu e ressuscitará os mortos, arrebatará a igreja, destruirá a besta e o falso profeta. Ele reinará para sempre. Por causa dessa bendita esperança, nós podemos fazer o que Apocalipse nos recomenda. Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17 é lindo, diz assim: o Espírito e a noiva dizem... Vem. O Espírito e a noiva dizem... Vem. E aquele que ouve, diga, vem. Quem aqui ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Estamos no tempo da graça. No tempo em que esse evangelho é pregado, tem jeito, tem chance. Se volta ao Senhor. Quem está longe do Senhor, se reconcilie com Deus. Quem está esfriando, apostatando, quem está em sofrimento, sucumbindo, renove sua esperança. A bendita esperança. Sabe o que foi que Jesus disse no final de Apocalipse? O próprio Jesus mandou um recado em nome dele, Apocalipse 22, 20. Porque Apocalipse é um testemunho de Jesus Cristo. Foi escrito por João, mas foi ditado por Jesus. É uma revelação de Jesus Cristo. Olha o que Jesus disse: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. O que Jesus diz para você? Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É isso que significa Maranata. Maranata significa o Senhor virá. Jesus virá. Ele virá. Acho que a gente pode cantar de novo alguma dessas canções de Ele virá. Você escolhe, Natanael, alguma, ou André, para a gente cantar. Agora, enquanto eles se organizam ali, vamos voltar para aquele quadro original. Isto é no último slide aí. Tem uma divisão clara ali entre os sinais que antecedem a vinda do Senhor e os eventos que vão acontecer quando o Senhor voltar em diante. É a próxima pregação. Então, fica aqui a dica. Na próxima semana não, mas de hoje a um mês, teremos essa segunda parte sobre o retorno glorioso do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos celebrar o Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Diga comigo, Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Enquanto os irmãos se organizam ali, vamos orar juntos. Feche seu olho, por favor. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. O Espírito e a noiva dizem vem. Então o Espírito Santo trabalha no coração da noiva para ela desejar a volta do noivo. Senhor Jesus, volta logo, Senhor, porque os dias são maus. Abrevia esse tempo, Senhor. Nós temos saudades de Ti, Senhor, de Te ver reinando, de Te ver governando, de Te ver tomando as rédeas desse mundo nas Tuas mãos. A Tua palavra diz que o Senhor virá com um cetro de ferro para governar, para reinar, para acabar com as ações de Satanás e dos demônios. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Tua igreja te espera. Tua igreja anela por Tua volta. Eu sei que a gente se distrai com tanta bobagem, mas o Senhor está sempre levantando a palavra profética para trazer os nossos olhos para Ti. Mantém nossos olhos em Cristo, Senhor. Ó Espírito Santo, mantém uma noiva pronta, preparada, adornada. Mantém uma noiva atenta, vigilante. Não deixa a gente se enganar, não deixa a gente sucumbir, não deixa a gente entrar na apostasia, Senhor. Que sejamos daqueles que perseveram até o fim. Em nome de Jesus. Amém.